você quiser, viu? Boa noite, bem-vindos a mais um episódio do AI Summit Podcast. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje parece que a gente está numa sucessão de pessoas incríveis a cada podcast, né? E hoje vocês vão ver uma mesa aqui completamente diferente de todas as outras que vocês viram até agora. A gente vai misturar empreendedorismo com computação quântica e com futurismo. E como já é nossa tradição aqui, eu vou pedir para cada um dos nossos convidados se apresentarem, começando pelo Arnaldo em ordem alfabética. Então vocês aqui, cada um de vocês pode apresentar, falar tudo que vocês quiserem, no tempo que vocês quiserem, porque o tempo aqui é de vocês. Arnaldo, seja bem-vindo. Tá bom, muito obrigado, Muzi, pelo convite. Obrigado aqui pela presença dos nossos colegas. Meu nome é Arnaldo Gunzi. Trabalho na Klabin. Klabin essa é a empresa do setor de papel e celulose, uma das grandes empresas do Brasil no setor. E lidera um time de Advanced Analytics ali dentro. A gente faz trabalhos de otimização combinatória, pesquisa operacional pura, clássica, simulação estatísticas. E esse tema de computação quântica, ele veio um pouquinho na esteira desse interesse meu por otimização. Tá? Qual que é o próximo passo? O que tem de novo? Porque se você pega historicamente, tudo que a gente usa hoje, embora tenha tido avanços de software e hardware, não tem nada essencialmente novo. É tudo lá de 20, 30, 40 anos atrás. E a computação quântica é um negócio novo, um paradigma novo. Tá? Daí o interesse. E também dou aula na XP Educação de cálculo, otimização e estatística. Bom, acho que é isso, tá? Não sei se estou aberto aqui. Obrigado de novo pela presença. Muito bom. Gil Giardelli, esse é o nosso astro aqui, que veio aqui nos honrar com a sua presença. Seja bem-vindo, Gil. Obrigado, Muzi. Eu sou professor, né? Já estou aí lecionando mais de 24 anos. Hoje eu dou aula como professor convidado na Fundação Dom Cabral, no Einstein Ensino, na PUC Rio Grande do Sul. Tem uma conexão muito bacana já há alguns anos, né? Onde tive o prazer de ser professor convidado, né? Em Stanford, no MIT, na Imperial College. Então mantenho esse contato com ele de pesquisa. E aí tem parte que são consequências, que tenho aí vários livros escritos, tenho uma experiência na televisão aí de um programa chamado Imponderável, e aí também, né, sou ali da Fiverr, que é uma empresa que está trazendo essas inovações agora do futuro, pensando, né, o que a gente chama de estudos do futuro para grandes empresas. É bem bacana. Muito bacana, muito legal. Gustavo conheço há muito tempo, a gente já deve se conhecer pelo menos há uns 6 ou 7 anos mais ou menos, quando eu ainda estava na EMS. A gente tem muita história juntos. Super bem-vindo, Gustavo. Se apresenta e fale lá Distrito. Boa. Obrigado, Muzi. Gustavo Araújo, cofundador do Distrito, sou empreendedor serial desde a faculdade, quando eu abri meu primeiro CNPJ, e mais recentemente, enfim, tecnologia, né? Então, assim, sempre fui apaixonado por tecnologia, passei por Big Techs, Microsoft, Sony, depois abri um Venture Capital de alimentos e bebidas, que é um negócio que segue aí, das marcas Nino Cucina, tem algumas operações mais de casual dining, Tatu Bola, Boa Praça, bares. E depois voltei, depois de fazer, ainda estou sócio lá, a XP, o Private Equity é nosso sócio lá nesse negócio, e depois voltei para a tecnologia como empreendedor, aí investindo também em algumas startups, então Banco Neon, Mercado Bitcoin, a gente acertou ali a mão em alguns unicórnios aí do mercado. Ficou cheio de dinheiro, né, cara? Hein? Acertou a mão. E aí vem o Distrito, né, nessa história, que é um ecossistema de startups. A gente hoje é um dos maiores aí da América Latina, a gente monitora e trabalha com 38 mil startups, e há 1 ano e meio, dado o tamanho do impacto da inteligência artificial, a gente resolveu assim, para tudo, e a gente deu all-in em inteligência artificial. Então hoje o Distrito é, acho que uma das empresas que mais está implementando inteligência artificial no país. A gente passou a barreira aí de 70 projetos entregues em 1 ano e meio.
de tudo que você pode imaginar, assim, desde modelo de recomendação para shopping center, copiloto para banker, né, em mercado financeiro, em bancos, engenharia de LLM para atendimento, tudo. E a gente só conseguiu fazer, acho que esse número de projetos por causa do ecossistema. Porque quando a gente pega os times, o time que faz o motor de recomendação para um shopping não consegue fazer o copiloto para o banco, que é diferente do que está fazendo a engenharia de LLM lá para a área de cobrança de uma outra empresa e por aí vai. Então, em inteligência artificial, as expertises são tão diferentes e profundas que o ecossistema faz muita diferença. Bacana. Então, enfim, essa é um pouco da história, está sendo muito legal aí viver essa era, né, esse salto eu vou te falar quase que quântico. Eu vou te falar que quando eu estava na MS, eu usei muitos relatórios da Distrito para poder me ajudar em tomada de decisão. Realmente, assim, o ecossistema que eles conseguiram montar é absurdo. Mas, Arnaldo, seguindo um pouco a sequência aqui, eu tenho lido muito sobre computação quântica, escrevi, eu acho que 2 ou 3 artigos, eu acho que eu mandei para vocês os artigos, né, lá no grupo, não sei se você chegou a dar uma lida, mas eu estou escrevendo um artigo baseado naquilo que vocês estão falando sobre computação quântica, né, e uma das coisas que mais interessante eu li e acabei escrevendo também, são as grandes revelações, as grandes soluções para a humanidade que só serão possíveis com a computação quântica. E aí a gente está falando basicamente da indústria farmacêutica, enfim, outras indústrias que realmente precisam de acelerar a pesquisa, acelerar a busca. Conta um pouquinho para a gente dessas grandes transformações possíveis com a computação quântica. Claro. Acho que isso aí é um negócio legal de se falar, né? Com certeza. É só fazer para pegar o gancho do ecossistema do Gustavo aqui. Eu achava assim, do tipo, todo mundo fala, ecossistema é importante. Só que, tipo, mas como assim, né? Não dá para entender, que negócio estranho é isso. Até que eu fui numa viagem ao Vale do Silício, numa dessas que tem empresas, e vi que, cara, o ecossistema faz toda a diferença. Que, tipo, uma pecinha aqui, uma outra ideia ali, um capital de risco ali e tal. Então, faz, e assim, eu te diria que hoje você fundar uma startup no Brasil é totalmente diferente do que há 10 anos atrás, quando não tinha ecossistema. Hoje você tem investidor no Brasil, por exemplo, para todos os estágios. Desde o anjo, né, o pre-seed, seed, depois série A, B, C, enfim. Você tem aceleradoras em praticamente todas as capitais, né, e estados. Você tem incubadoras, as universidades apoiam. Então, assim, hoje o ecossistema todo que fomenta o empreendedorismo, as empresas têm, né, áreas de open innovation. Esse ecossistema aumenta muito a chance do empreendedor dar certo. Então, é só complementando, mas é isso, assim, acho que eu vejo que estamos ainda num caminho longo, né? O ecossistema americano é muito, muito forte. Muito maduro, né? Os Estados Unidos é muito maduro. Vamos voltar então à pergunta. Vamos lá. A computação quântica é um paradigma essencialmente diferente de computação. Então, a computação clássica é bit, a célula básica de computação é 0 ou 1, ligado ou desligado, acende a luz, apaga a luz. O quântico é baseado na física quântica, que seria... eu pego um átomo e tem um elétron numa posição, e o 0 pode ser ele está numa camada, 1 está em outra. Só que em termos quânticos você pode ter algumas propriedades diferentes. Uma delas é superposição, ela está no meio, digamos, só que na hora que você mede ele vai para uma camada ou outra, 0, 1. E o entanglement, que é o emaranhamento, são 2 qubits correlacionados. Se um for para 0, o outro também vai para 0. Se um for para 1, o outro vai para 1. Só que você não sabe se ele vai para 0 ou 1. Então, assim, isso se chama qubit. E algumas aplicações que o Muzi comentou aqui, tem algumas, do tipo simulação de moléculas químicas. Do tipo, quando eu faço uma simulação química, e eu preciso saber toda a interação de cada elétron, de cada átomo com todos os elétrons de outros átomos. E isso pode gerar matrizes exponencialmente grandes, que são problemas extremamente complexos de serem resolvidos via computação tradicional. Aí a quântica, por ter natureza que ela mesma
já tem a natureza quântica, ela ajuda a simular grandes moléculas. Aí outra aplicação seria em criptografia, e de duas formas. Primeiro, quebrar a criptografia atual, que está tendo uma corrida até para desenvolver algoritmos à prova de computadores quânticos. Mesmo o blockchain? Inclusive o blockchain. Rapaz, o blockchain não é inquebrável? Há controvérsias. E a outra aplicação seria... É inquebrável até o dia que alguém quebrar, né? Eu posso criar sistemas de comunicação à prova de espiões, que é uma outra aplicação possível, utilizando protocolos de física quântica. E aí uma outra aplicação seria em otimização, que é o foco aqui que a gente mais estuda ali na empresa. Tem problemas comuns de otimização, roteirização de veículos, sequenciamento de produção, e pode ter ganhos não exponenciais, mas ganhos quadráticos em relação à otimização. E aí também machine learning, por exemplo, que você pega e tem matrizes gigantes, uma quantidade enorme de dados, eu poderia também utilizar para esse tipo de coisa com algum ganho em cima do que é feito hoje. Então, só para dar algumas aplicações possíveis. Agora, é muito interessante, é muito inusitado, pelo menos para mim foi uma grande surpresa quando eu descobri que a Klabin estava investindo tempo e recursos em computação quântica. Fala para a gente das aplicações possíveis numa indústria de papel e celulose. Numa indústria de papel e celulose tem inúmeros problemas de otimização. Eu tenho que sequenciar a produção, a colheita de blocos de florestas, e são problemas complexos. Eu tenho, digamos, 400 blocos a serem colhidos por 22 equipes em 12 meses, e aí eu tenho que saber o efeito disso em distância média de transporte, balanceamento de estoques, tempo pós-corte, etc. São problemas complexos de otimização, e um dos focos possíveis de computação quântica é em otimização. E daí o gancho que permite que a gente estude isso. Não é o core da empresa, obviamente, né? Tem muitas outras coisas, mas é um dos ramos de inovação, e como inovação é uma área possível de ser explorada e pode ter ganhos exponenciais. E você tem, no Brasil não tem nenhuma empresa ainda operando com computação quântica, né? Isso ainda é muito teoria do futuro. Mas em que estágio hoje está a Klabin? Ainda na fase de estudos preliminares ou já tem alguma coisa a gente está mais em estudos avançada? preliminares. Tem algumas provas de conceito em parceria com universidades que estamos fazendo. Tem um computador quântico lá? Não vai ter, né? Isso aí a gente aluga. Aluga, né? Boa, boa. Paga a licença da IBM ali, usa e paga conforme usa. IBM não tem nada no Brasil, né, de computação quântica, né? Tem vários grupos de pesquisa. Não, aqui, computador quântico no Brasil não tem, né? Eu desconheço. Aqui no Brasil só tem um computador quântico, mas ele é menor ainda e é do Senai. Do Senai. Está aqui em São Paulo. Ele é um computador completamente diferente do que a gente conhece. A matemática que a gente conhece não funciona, né, no quântico. É outra coisa. É a matemática da física quântica. Né? Assim, no final das contas, é álgebra linear. O que a gente estuda no primeiro ano da faculdade. Porém, é cheio de regrinhas outras. Não é direto, assim, né? Legal. Mas você falou uma coisa interessante sobre a movimentação de elétrons, etc. Uma coisa que eu gosto pra caramba. Você sabe que essa movimentação de elétrons, ela tem um caráter divino, né? Então, você que a gente estava conversando aqui, antes vou passar então a bola pro Gil. Gil, e essa movimentação de elétrons aí, e esse futuro dessa tecnologia aí, como é que Deus atua nisso? Fala para mim. Você é o cara que eu vou explorar bastante nesse podcast aqui. Não, mas antes de a gente falar desses 3 S's do estudo do futuro, que é Science, Society, Spirituality, de trazer aqui um pensamento de futuro sobre computação quântica. E aí colocar uma pimentinha também no empreendedorismo, que é importante nas startups. Eu fui ver exatamente o que está acontecendo com a computação quântica e está sendo assustador de ver, por exemplo, a Europa investindo forte num centro
que é algo fantástico, um campus de computação quântica nos Países Bascos. Ver o que está sendo feito. Tinha um na Noruega também, se não me engano. Né? É o da Noruega, mas o que a comunidade europeia está investindo no País Basco é algo assim, é um campus assim fantástico. E aí você tem no País Basco, na França, né, a China conseguindo desenvolver um carro baseado em computação quântica e blockchain, que o preço final dele com impostos é o equivalente a 3 smartphones, né, o que seria mais ou menos $4.000, tá? E aí você vê os países se preparando para essa revolução que já vai chegar, e aqui ainda a gente está numa discussão de um computador no Senai que é importante, só que se a gente pegar o que está sendo planejado para a computação quântica, a nossa discussão ainda ela é algumas explosões, como no Itaú, na Klabin, né, e está se vendo o mundo se discutindo como projeto de nação. Então, se nós chegamos atrasados na IA generativa, e aí vocês podem falar melhor, se a gente olhar o investimento gigante em 2023 do ano passado de startups de IA generativa, não tem nenhuma brasileira. Essa é e a computação quântica vai mudar absolutamente tudo, né? Tem a álgebra linear, mas tem coisas muito mais complexas, como você isolar uma proteína que demoraria 18 anos com a computação atual em um mês. Você imagina a aceleração que você vai ter na medicina, né? O instituto atrás do MIT, o Koch Institute, que está trabalhando há anos sobre a cura do câncer, agora conseguiu dar saltos quânticos para isso. E aí vai ter um outro debate, se vai ser vacina, se não vai, mas o que demorava 18 anos. Então, como futuro, é importante a gente ver esse novo mundo que está à nossa frente, e o Brasil não está se preparando. E no empreendedorismo, nas startups, pegar um exemplo aqui, não vamos citar o nome da empresa, porque eu acho que uma brasileira abriu, né, as suas ações na Nasdaq, foi convidada a se retirar porque não teve o punch. Uma grande empresa de tecnologia brasileira que está precisando de doutores e pós-PhDs. Teve que pedir autorização no ITA para que uma pessoa que era... Então, você entende o cálculo que a gente vai ter que fazer, o rearranjo que a gente vai ter que fazer sobre isso? Assim, eu acho que o Brasil não produz ciência. O Brasil é um grande usuário, né? É um grande usuário de todas as tecnologias exponenciais que estão por aí. Sempre foi, né? O Brasil, eu amo ciência, adoro tudo que é alta tecnologia, me dediquei grande parte da minha vida para isso, mas aquela matéria que você trouxe aqui nos bastidores antes da gente começar a gravação é uma coisa que realmente preocupa, né? O Brasil sair do radar da inteligência artificial, né? Eu acho que esse é um ponto que você poderia explorar com a gente um pouco mais. Uma empresa brasileira que é multinacional, tem um escritório lá no Vale do Silício. Você chegou a ler isso hoje? Não li. E esse CEO, né, ele é uma pessoa que está ali para fazer essa ponte Brasil-Vale do Silício. Ele deu uma entrevista para o Brasil Jornal dizendo, infelizmente, o Brasil saiu do mapa da produção de inteligência artificial. E fala exatamente isso, somos grandes consumidores. Se a gente pegasse o número de pessoas que pagam para o chat GPT por mês, se a gente usar o que a gente usa de tecnologia, a gente é muito usuário, mas pouco produtivo. Por quê? Foi o que foi dito lá atrás, né? O distrito traz esse ecossistema porque hoje, para você fazer uma nova startup, precisa de um punch diferente. É diferente de 10 anos atrás, que você tinha uma grande ideia, vamos tocar aqui um ano. O modelo hoje de LLM, o ChatGPT-2 custou para treinar ele 4 milhões. O último custou $150 milhões. Como que você vai fazer essa equação? Então a gente tem uma discussão, e aí nesse artigo ele fala que a gente está tendo discussões que... Nossas discussões são... Puxa, vamos agora penalizar deputados federais que brigam no Congresso. A gente já devia ter resolvido isso. Vamos discutir sobre a blusinha de 50. Percebe? A gente está sem projeto de nação. Isso está assustando. Então, quando eu vou para Stanford, você vai ali no principal local de pesquisa de inteligência artificial, inúmeros brasileiros que saíram das federais, que pessoas de ponta do ITA, ou da Federal de Minas Gerais, ou da USP, e você fala para ele, se você quer voltar, ele fala, não volto mais. Então olha só a fuga de cérebros que nós estamos tendo. E esse artigo acho que aponta isso, acho que está na hora da gente fazer um novo pacto social como sociedade. Está na hora da universidade estar mais próxima, e olha que eu sou da academia, você também é. Sim. Com raríssimas exceções, a academia ajuda a iniciativa privada. Aliás, a grande maioria vê com preconceito. Tem que falar isso transparente. Uma coisa que a gente tem discutido praticamente em todos os podcasts é justamente sobre educação, né? De como é que a gente pode dar ou um salto gigantesco
em termos de crescimento de PIB, ou a gente aprofundar ainda mais o abismo que a gente vive com relação aos outros países, e particularmente quando a gente compara a educação básica com a educação privada, em que você não tem acesso. Acho que o grande problema do Brasil hoje é acesso, e você falou num ponto que está absolutamente certo. O Brasil não tem um projeto de nação hoje, né? A gente precisa de pelo menos 10 anos num pacto federativo que pare com essa picuinha de cada... Porque, assim, a gente tem programa de governo, a gente não tem programa de nação, né? E eu acho que nesse ponto, acho que você tocou na ferida, né? Porque a gente, independente da política, a gente tem um presidente que vai para uma entrevista e diz que para que inteligência artificial se tem tanta gente inteligente, né, no Brasil? Aí a última entrevista ele já se contradiz. Pô, o Brasil não tem cientista. Pô, vocês não estudam, vocês não fazem nada. Eu quero ver até o final do ano vocês produzirem a inteligência artificial própria do Brasil. Então, assim, é um ufanismo demagogo que não leva a gente para lugar nenhum, né? O Brasil hoje tem menos de 2% de mestres e doutores em toda a população brasileira, né? O Brasil não tem hoje a cultura que tem os Estados Unidos, por exemplo, de ter mestres e doutores em posições executivas. É muito comum de você ver em empresas que não são de tecnologia, você ter um doutor lá dentro, um PhD, um mestre, como um dirigente de empresa. Então, assim, o Brasil concentrou essa parte nas academias, e as academias brasileiras não têm dinheiro para pesquisa. Então é um círculo danoso, né? O que você acha disso? Vou te dar um exemplo. Esses dias me ligou ali um reitor de uma grande universidade e falou assim: professor, a gente tem 3 pós-PHDs, eles têm projetos fantásticos de IA, e eles estão precisando de um aconselhamento. E um deles, assim, fez um pós-PHD em drones, que é algo fantástico. Só que eu falei assim: quando você fez esse paper? Quando que você concluiu tudo isso? Em 2017. Faz tempo. Eu falei assim: se você tivesse mostrado isso em 2018 lá no distrito, você ia ser maior que a DJI. Porque você já tinha tudo em 2017. Só que agora, em 2024, você vai em qualquer feira de agro, tem lá os grandes drones da DJI, e ela praticamente dominou o mercado. Sim. Então eu volto nisso. Esse acadêmico, esse pós-PhD, fantástico com o pensamento científico. Só que ele deveria ter tido uma matéria na universidade, seja no mestrado, no doutorado, não sei aonde, qual momento, talvez na graduação, que assim, nós temos que fazer papers, projetos acadêmicos, mas a gente também tem que levar para o mercado. E aí você vê, né, 2 países que estão nos dando exemplo. A China fez um projeto agora de volta dos seus cérebros e trouxe 10 mil pessoas, né, 10 mil PhDs chineses que estavam nas principais universidades do mundo. Que foi uma estratégia muito bem pensada, né, de você mandar os seus principais cérebros para ir para as principais universidades do mundo para aprender e depois traz os caras de volta. Isso é uma baita de uma estratégia de nação, né? A gente não sabe como eles foram obrigados a voltarem, né? Mas esse é um outro debate. Mas vamos pegar um que eu acho que não tem essa força de um unipartido. A Coreia do Sul, quando acabam as guerras das 2 Coreias, né, 1950 a 53, era o 2º país mais pobre do mundo, as 2 Coreias, depois dessa guerra, né, que é a guerra civil deles, que divide o país. E eles falaram assim: as próximas 3 nações vão ter que trabalhar para pagar a educação de alto impacto. E logo depois eles levam o MIT para criar o primeiro... Não estou defendendo o MIT, eu só estou dizendo de nação. Hoje, acabou de sair vocês devem ter visto um vídeo que é fantástico, é uma loja da Starbucks que são 2 atendentes e 100 robôs. E eles ganham infinitamente maior do que o atendente tradicional de uma Starbucks. Por quê? Porque ele não é o atendente que faz café. Quem faz café é o robô. Quem leva é o outro, mas ele é um profissional de IA generativa ali para varejo. Então, e o que a Coreia do Sul está sofrendo hoje? Sofrendo não, está vivendo pleno emprego, que são taxas menores de 3%. E aqui no Brasil, se a gente pegar uma mandala sobre tecnologias emergentes, você vai ver que teria 20 milhões de empregos se a gente tivesse ajudado as pessoas desde a primeira infância. O HC tem lá vagas abertas para profissionais que são especialistas em impressão de órgãos humanos em 3D ou de membros. Não consegue preencher. Então a gente está com essa... Eu tive o podcast de terça-feira agora, o Giovanni Serra estava aqui contando um pouquinho das grandes evoluções e revoluções que eles estão fazendo na saúde. Mas, Gustavo, qual é a minha percepção hoje em termos de inteligência artificial no país? O Brasil, e talvez até o mundo, nunca teve uma oportunidade tão gigantesca de empreender como agora, né?
porque os outros saltos tecnológicos que a gente viveu acabavam sempre ficando na mão das Big Techs, né? Sim. Agora a gente tem tecnologias que estão avançando de maneira exponencial. Você vê, por exemplo, o Facebook demorou lá 7, 8 anos para chegar a 100 milhões de usuários, enquanto o ChatGPT demorou 3 meses para chegar a 100 milhões de usuários, né? Mas você tocou num ponto que me causa uma dúvida muito grande, que você fala que o mercado brasileiro já está maduro em termos de investimento, né? Isso para mim não é muito verdade. Eu queria até que você me corrigisse se eu tivesse errado, porque nos Estados Unidos você tem acesso a dinheiro com muita facilidade, até fundo perdido, e aqui no Brasil qualquer empréstimo que você quiser fazer nos órgãos de fomento, você tem que empenhar a alma, né? Se você não conseguir ter resultado, você tem que se desfazer de patrimônio. Sim. Então, assim, me explica se isso não é um grande paradoxo, né? Assim, e a Distrito tem essa capacidade de compreender esse mercado melhor do que ninguém. Legal. Assim, eu não acho que o mercado de investimento está maduro, mas ele está bem melhor 10 anos depois, vamos dizer assim, né? Tá. Hoje em dia você tem já atores aí financiando todos os estágios, mas não significa que o dinheiro é suficiente ou que ele vem fácil, né? Então, na realidade é muito difícil de captar dinheiro, a grande minoria das startups consegue, né? Então, se você pega, por exemplo, startups que fizeram uma série A hoje no Brasil, de 19 mil, a gente vai ter cerca aí de 300, 400 empresas que passaram essa barreira aí, nessa arrebentação, por exemplo. Então, é muito difícil você captar e a barra, né, só subiu. Então, com o custo do dinheiro maior, né, com juros mais altos, os investidores também subiram muito a barra para escrever um cheque. Então, eles perderam muito dinheiro também, né? Perderam muito dinheiro. SoftBank, né? Porque com juros maiores, exato. Então, assim, o que as empresas valiam há 4 anos atrás, hoje foi muito descontado. Então, o investidor que achava que tinha um pedaço de uma empresa que era, por exemplo, unicórnio, que valia $1 bilhão, 4 anos depois ou 3 anos depois, descobriu que aquela empresa vale $200 milhões. Teve um desconto ali de 80%. Então, o investidor que recebeu essa correção no portfólio dele, também tira o pé. Então, em vez de ele fazer 10 cheques por ano, ele vai fazer 4, 5. Em vez de escrever um cheque a cada 6 meses, ele vai escrever um cheque a cada 8, 10, 12 meses. Então, o tempo de análise hoje de um venture capital antes de escrever um cheque é muito maior, né? O número de investimentos é menor. Por quê? Porque ele sabe também que o próximo fundo dele vai demorar mais. Porque com o juro alto, o investidor não tem tanto incentivo de colocar... Vai para a Bolsa, né? Exato. Vai para a Bolsa. E, na realidade, vai para a renda fixa. Né? Vai para o CDB. O CDB exatamente. com 110% do CDI, né? Exato. Então, a gente tem um cenário de investimento que está bem melhor, mas ainda tem muito chão, assim, é incomparável com os Estados Unidos, enfim, com outros mercados mais maduros. Mas em inteligência artificial, né, pegando um pouco um gancho no que vocês estavam falando, né, o mercado ele acontece aí em 4 ondas, né, e realmente a primeira onda a gente não teve no Brasil, que é a da pesquisa, né, então a OpenAI, ela é uma derivada da pesquisa, tanto que ela era sem fins lucrativos, né, houve uma cisão, então uma parte do time permaneceu na pesquisa sem fins lucrativos e foi montada uma empresa privada para explorar aquilo que tinha sido criado na pesquisa. Então essa primeira onda da pesquisa, a inteligência artificial, o Brasil não tem. Por isso que nós somos usuários, né? É ali que nasce a disrupção, né? É ali que o salto de tecnologia nasce. E depois você tem a segunda onda, que são essas empresas que estão atraindo muito investimento, né? Competindo por quem vai ter o melhor LLM, enfim, né, são as empresas que estão desenvolvendo, vamos dizer assim, infraestrutura do ponto de vista de software, né, para quem vai construir inteligência artificial. E aí, essa segunda camada, a gente também não tem, porque não tem acesso a funding. Né? Então, assim, uma startup brasileira captar cheques aí de 10, 20 bilhões, como a gente tem visto, né, em alguns casos, para treinar, porque a verdade hoje é que você fazer o LLM é muito caro. Por que é caro? Porque é caro treinar, o que você precisa de processamento é absurdo, e de volume de dados. E a terceira onda, que é onde a gente já começa a entrar,
são empresas nativas AI, ou seja, elas estão nascendo, né, para prover algum tipo de serviço aproveitando a infraestrutura de AI. Então é aqui que o Brasil começa a entrar. E a quarta onda é onde a gente está começando a ver no Brasil, que é as grandes empresas adotarem. Então, assim, que aí é a adoção das empresas, a adoção do mercado. Então, eu acho interessante essa analogia de 4 ondas, porque realmente o Brasil ele começa a entrar na segunda, e na terceira e na quarta, né? E é isso, mas assim, é uma oportunidade mesmo para quem está começando um negócio hoje, né, usando inteligência artificial, é uma oportunidade de ouro, porque é num momento desse que você pega aquela empresa ou o dono do mercado despreparado, né? Porque às vezes você tem um player dominante, né, que tem ali um produto não necessariamente eficiente hoje em dia, ele pode ter sido já eficiente há um tempo atrás, e no momento que você tem esse reset, que a regra do jogo muda, e aí o que é mudar a regra do jogo? É você conseguir fazer muito mais barato algo que só os grandes conseguiriam fazer, por exemplo, um vídeo, né? Então você fazer um vídeo de qualidade, né, como tem lá um vídeo que ficou famoso do Sora lá da OpenAI, uma mulher em Tóquio caminhando com uma bolsa de couro e tal, né? Você pegar avião, pagar cachê, fazer uma filmagem numa rua de Tóquio, pós-editar tudo aquilo em 8K, né? Ou seja, quanto custa fazer um vídeo desse? Hoje em dia você faz em um prompt. Então, o custo de você fazer um vídeo desse caiu 99,9%. Na verdade, o custo de conteúdo tende a cair 99,9%. Então, isso abre, né, isso muda a regra do jogo da produção de conteúdo. O custo de você fazer 1000 palavras, que é uma lauda, né, sempre foi, desde 1900 até 2022, oscilou por volta de $100. É o que um New York Times ou uma Folha de São Paulo sempre, em média, gasta, né, para pagar a produção de 1000 palavras. Em 2022, para frente, com IA generativa, o custo caiu para menos de 10 centavos de dólar. Então o custo de você produzir 1000 palavras caiu 99,9%. Então o que acontece quando um concorrente seu descobre com inteligência artificial uma maneira de fazer a mesma coisa que você, só que 99,9% mais barato que você? Acabou. Então assim, inteligência artificial, ela traz um ganho de produtividade e uma mudança de regra de jogo tão grande que realmente, assim, quem não adotar corre um risco muito grande. Mas ainda assim, a gente vai encerrar, porque daqui a pouco eu vou pedir um break e a gente vai partir para essa resposta bem rapidinho. A minha percepção é que os investidores brasileiros, eles querem resultado muito rápido. Mas sim, o Brasil sempre foi um país de curto prazo. Pois é, e isso não funciona, né? Eu estava na reunião aqui com o Giovanni Serra, que estava sentado exatamente nesse lugar onde você estava sentado. Nós íamos ser sócios numa operadora de saúde totalmente baseada em blockchain e inteligência artificial. Eu estou falando isso de 2016. A gente foi num fundo, a gente conseguiu $25 milhões de um fundo, mas que condicionava o aporte a os outros 25 milhões de uma operadora de saúde ou de alguma empresa grande do ecossistema de saúde. E ninguém botou dinheiro. Tá certo? Ou seja, a gente tem aí um problema no Brasil dos investimentos, que o cara assim, ele quer resolver o problema do dia seguinte. E tem coisas que você não vai resolver o problema do dia seguinte. Nós poderíamos ser hoje a maior operadora de saúde do Brasil, que ia ser uma operadora com tecnologia de ponta. Eu estudei pra caramba para fazer o plano de negócio dessa operadora, né? E agora, 8 anos depois, eu estou retomando essa conversa. Então, assim, mas eu não sei se eu vou buscar dinheiro no Brasil, né? Mas enfim, vamos deixar então isso para o próximo bloco. Eu queria pedir um break aqui para o nosso amigo Fabiano e a gente volta daqui a pouco. Obrigado. O futuro está aqui e o Brasil está na vanguarda da inovação. Apresentamos o AI Summit Brasil 2024, um evento de destaque no campo da inteligência artificial, com o tema Conectando Ideias, Criando Futuros. Reunimos os maiores especialistas para compartilhar conhecimentos e discutir o desenvolvimento ético e inovador da inteligência artificial, fomentando o conhecimento avançado, promovendo a colaboração e explorando aplicações práticas. Não perca essa oportunidade de estar na vanguarda. Inscreva-se agora. Visite aisummit.org.br para mais informações.
Boa noite, estamos de volta aqui para o segundo bloco do AI Summit Podcast. Eu sou o Muzi, sou o chairman do Instituto Valor e a gente está aqui com essas celebridades aqui ao nosso lado. E só dando continuidade rapidinho antes de passar a palavra para o Arnaldo, só dar um fechamento com relação ao ecossistema de startups no Brasil. A gente esteve lá no Distrito, Gustavo, apresentando o AI Summit, eu e a Gladys, e você conseguiu engajar startups para poder ter presença no AI Summit com uma ideia muito simples, né? Você está vendo esse movimento das startups realmente quererem aproveitar esse momento? Sim, eu acho que assim, as startups elas precisam vender, né? Então assim, elas precisam gerar receita com clientes. E acho que lá no AI Summit você vai ter muitos potenciais clientes, né? Empresas, corporações que estão buscando a adoção também. Pessoas físicas, né? Pessoas físicas Anjos, também. Né? Anjos, então acho que é um super palco. E você poder, né, como startup, ter a chance de durante 10, 15 minutos subir no palco. Eles vão ter 5. É melhor, fala 5 porque na hora lá... Não, o que é combinado não é 10, cara. O 5 vira 10. Não vai virar 10, ele vai ser expulso do palco. O que é combinado não é cara, Mas é uma super oportunidade. Então, obrigado pela possibilidade aí. A turma lá do nosso lab de AI ficou muito feliz com a possibilidade. Não, e assim, vocês têm muita credibilidade. Eu acho que isso é uma coisa legal, né? Você botou... A Distrito é apoiadora do AI Summit, né? Tá com a gente desde o início lá. Mas passando a bola pro Arnaldo, tem um tema mais árido para a gente falar aqui, que é a parte de sustentabilidade, né? Para treinar o ChatGPT, e eu tenho esses dados, eu só não vou ter precisão os números, mas eu tenho esses dados porque eu já até apresentei numa das minhas palestras, né? Foram consumidos milhões e milhões de litros de água, aí uma economia de energia gigantesca para rodar, para ensinar a inteligência artificial. Então a gente está falando aqui de ChatGPT ou OpenAI. Na computação quântica, o que se fala, né, o que se comenta, né, e eu nada melhor do que falar com um especialista, é que o consumo disso é muito maior para poder virar a computação quântica, né? Vocês exigem muito mais energia e muito mais água para resfriar computadores, no caso um supercomputador. Isso é mito? Isso é verdade? Isso é algo que a Klabin está pensando? Como é que a gente pode interpretar essa lenda aí? Bom, na minha opinião, tá, assim, tem primeiro voltar um pouco, né, que acho que tem que embasar isso. Tem algumas arquiteturas possíveis para você fazer um computador quântico. Uma delas é a base de supercondutor, outra é fotônico, que seria laser, e outra seria a armadilha de íons. Tem lá algumas outras formas não ortodoxas de você criar um qubit, que é a unidade básica de computação. E o supercondutor é aquilo que a gente vê desde sempre na super interessante, que você resfria um material, um metal a quase zero absoluto, e daí ele tem propriedades que não tem resistência à passagem do elétron. E para isso, para você resfriar alguma coisa a zero absoluto, você precisa de zero Kelvin? Montão de energia, exatamente. Próximo a isso. E daí não é um negócio trivial. Porém, assim como o Gustavo aqui comentou, né, do tipo, historicamente o LLM e todas as tecnologias dessa natureza têm um custo menor a cada evolução da tecnologia. Então, se a tendência, dando certo, vingando, é esses custos caírem drasticamente e isso não ser um impacto tão grande. Ou melhor, o benefício disso compensar o gasto energético. E, por exemplo, um benefício seria a descoberta de tecnologias de saúde, por exemplo, ou, por exemplo, diminuir energia em processos químicos. Assim, deixa eu só voltar mais Pode voltar, aqui o tempo é seu. Vamos lá. Assim, quando eu comecei a estudar isso há
anos, 4 anos atrás, tinha zero fontes, assim, pouquíssimas fontes. Algumas delas, uma delas foi a IBM, que a IBM disponibiliza uma série de desafios e aulas e códigos abertos para todo mundo, então é Summer School, então quem quiser, fica a dica aqui para participar. E uma outra, tem vários cursos que vieram surgindo, uma delas é do MIT X-Pro, é um curso do MIT a nível de especialização, e eu fiz também. E ele cita lá nesse curso que um ganho possível seria no processo de Haber-Bosch para produzir fertilizante. Hoje em dia, naturalmente, bactérias fazem isso a temperatura ambiente, porém é muito ineficiente. E o processo químico industrial atual é com energia intensiva, muita energia, e você gasta muita energia mesmo para botar no calor e fazer isso. E a computação quântica, via simulação de moléculas químicas, poderia, talvez, criar uma solução, já que a solução natural já existe, as bactérias que fixam nitrogênio no solo. Então é uma forma de ver que pode compensar uma coisa por outra. A tecnologia resolvendo o problema. É o que a gente está falando. Que ela barateia por si só, pela própria evolução e descobertas, e outro que pode... E na tua opinião, quais são as indústrias que sofrerão o maior e melhor impacto com o uso da computação quântica? Celulose e papel já está aqui. O que mais? A criptografia, em geral, tem essa questão eterna de poder ser quebrada ou não, né? Ou você se defender disso. Então, tudo que depende disso, com comunicação segura, seria bastante impactado. E uma indústria de aviação, por exemplo? Bom, se usa a criptografia, sim. E por isso mesmo está tendo uma corrida de protocolos que são protegidos contra a computação quântica. Protocolos mais avançados, clássicos, porém o que chama de pós-quântico. Quais são os países mais avançados em pesquisa de computação quântica e talvez até implementação, né? Porque o Gil falou que já tem países implementando. Bom, talvez o Gil possa explicar melhor, né? Mas eu diria que Estados Unidos, China, Europa, os de tem uma sempre, corrida né? grande de China e Estados Unidos para saber quem é que vai dominar a IA e a computação quântica, né? Quem deu o salto agora foi o Japão. O Japão, junto com as suas grandes empresas seculares, em um super projeto com a academia, né, e também as duas grandes hoje de computação quântica, que no momento é IBM e Google, fizeram um centro que está mudando quase tudo da indústria deles, que é uma indústria, né, de Sony, de ponta mesmo. Né? Então, o Japão, nesse momento, está ressurgindo das cinzas, então, porque eles perderam o bonde da história da tecnologia, né? Que vem um pouco do que Shinzo Abe, né, que foi 8 anos o ministro japonês, ele falou assim, tá na hora da gente acordar sobre esse novo mundo que está à nossa frente. Então a gente precisa se concorrer com a China em produção de TV, de coisas assim, a gente vai se perder. Vamos que tá sempre uma tecnologia à frente. E eles optaram como nação esse conceito. Eu estou indo agora para Tóquio, vou ficar lá 3 semanas a trabalho, e é impressionante o que eles estão fazendo com a robótica e com a computação quântica. Então eles são um grande salto nesse momento. A China e os Estados Unidos têm seus centros, mas ainda eles estão muito focados no que você falou do all-in. Quem vai ser o grande líder da inteligência artificial generativa? Essa é a grande... E aí tem uma briga por trás que as pessoas não estão entendendo, que é os robôs de trabalho, aonde você tem as grandes empresas chinesas e as grandes empresas americanas, porque se diz que até 2030 nós teremos dos nossos lados no trabalho 3 bilhões de robôs trabalhando conosco, humanoides mesmo. E é uma realidade. Só para pegar um dado para não dizer que esse número pode não chegar, a LG e a Samsung lançaram no ano passado 60 modelos de robôs sociais. O que a LG e a Samsung acredita de futuro? Se hoje você tem um smartphone no bolso, provavelmente você vai ter um robozinho do seu lado para te ajudar com tudo. Por isso que a Toyota fez um robô, que é pequenininho, que ele vai ser o seu tipo de Waze, vai pagar suas contas. Percebe o mercado como ele está? Porque o que aconteceu? O smartphone, que seria um dos pontos da Samsung e da LG,
86% dos seres humanos no mundo já tem um smartphone no bolso, mesmo que você não tenha saneamento básico. Chegamos no momento de reflexão. Para onde a gente vai? Para robô e humanoide de IA. Mas assim, quando a gente fala de inteligência artificial, e você que é um cara que pensa no futuro e atua como um futurista, uma pergunta interessante que me foi feita hoje por um motorista de Uber, né? O cara é inteligente pra caramba, sabia de inteligência artificial, sabia fazer as perguntas certas, e ele me deu uma encurralada, né? O que vai ser da inteligência artificial com relação aos humanos, né? A gente vai chegar num tempo em que as máquinas realmente vão se conversar a tal ponto, se comunicar a tal ponto que elas vão dominar funções básicas dos seres humanos. E quando a AGI entrar em operação, será que ela vai transformar o ser humano num escravo? Porque hoje a gente é meio que escravo da tecnologia, né? Se você deixa de ter o celular funcionando, ou se acaba a luz da tua casa e a internet não está funcionando, até você rebootar, né, para saber que existem coisas que você pode fazer sem sinal de internet, sem celular. Mas isso é uma coisa que você já refletiu? Alguém já te fez essa pergunta antes, não? Refletimos muito, e aí a gente tem 2 pontos. O que a gente está usando hoje como IA é o que seria estreita. O que seria a singularidade, que foi muito falado até na Singularity, não passa nesse momento de uma grande ficção científica. E aí por quê? A gente tem que ir Nós estamos subestimando a inteligência humana. A inteligência humana, ela tem conhecida hoje 6 tipos de inteligência, dos quais a gente conhece uma de uma forma muito mediana, como ela funciona, desde da Grécia Antiga. A segunda inteligência a gente conhece muito superficialmente, e as outras 4 a gente sabe que existe essa inteligência, mas não tem ideia como funciona aquela inteligência. A inteligência, por exemplo, uma básica para quem está escutando a gente. Quando você reconheceu a sua esposa, o sentimento que você teve por aquilo, ou quando alguém viu o seu filho a primeira vez, são inteligências que não tem como explicar. Se não tem como explicar, a máquina não vai replicar. O que a gente tem que entender? Tudo que for repetitivo será substituído pela IA generativa. Ponto. Isso é uma ótima notícia. E aí eu vou te dar um exemplo sobre o taxista. Eu falei que ele vai perder a posição dele. Não, ele vai perder. Por quê? Eu tenho um vídeo que eu mostro muito nas minhas aulas, que é a primeira vez que pessoas em São Francisco pediram um carro por aplicativo, ele chegou 100% sem motorista. E as pessoas tirando foto, fazendo vídeo, mostrando. O que aconteceu? Foram muitos anos, milhares de milhas, de pessoas que ficavam atrás do volante. Se acontecesse alguma coisa, eu tocava no volante e dominava o carro. Depois eles foram colocados no banco de passageiro. E agora, eles são agentes de segurança de carros autônomos, ajudam até 40 carros autônomos em São Francisco, em Dubai, e ganham 8 vezes mais do que um motorista de carro de aplicativo. E por último, para a gente dar o tempo para os nossos amigos... Não, a gente está com tempo aqui, fica à vontade. Eu participei de um projeto de automação do Parque Fabril de Blumenau, onde está ali as grandes empresas de malhas. O que aconteceu? Está se colocando máquina de costura com inteligência artificial, que uma pessoa controla 100 máquinas simultaneamente. É para tirar o emprego das pessoas? Não. É porque aquela profissão de costureiro veio da bisavó, que veio da Alemanha ou da Itália, que passou para a avó, que passou para a mãe, só que a neta, ainda bem, foi para a faculdade, foi fazer computação, foi fazer engenharia, foi fazer turismo, não importa o que ela foi fazer, mas ela está na faculdade. A gente até pode discutir se a faculdade está boa qualidade ou não, é outra discussão, e ela não vai querer ser costureira. Então, é o fenômeno que está acontecendo no agronegócio, né? Um êxodo gigantesco de jovens que não querem continuar no agronegócio, e é o que sustenta o Brasil hoje, é o agronegócio, né? Então... Não, mas assim, com agronegócios, eu participei de um projeto para o estado de Tocantins, que as máquinas, todas agrícolas, já eram automatizadas. A John Deere montou em Londrina um centro de inteligência artificial, que agora ela vem de separar os dados de nano-regiões. E aí eu perguntei para a pessoa que estava lá, um agrônomo bem formado e tal, ele cuidando de 8 colheitadeiras de soja. Aí eu falei assim, como é seu trabalho? Ele falou assim, antes de começar a colheita, a gente tem que fazer o planejamento, isso demora 1 semana, depois eu só fico aqui olhando os monitores para ver se tudo certo. Se acontecer alguma coisa muito urgente, eu tomo algumas decisões. Que tipo de coisa urgente? Passar uma onça aqui.
Eu aperto o botão, para aqui pra gente ver como que vai ser essa onça para não matar ela. E quantas onças você já viu aqui? Tô aqui há 3 anos, não passou nenhuma. A gente tem que entender o trabalho, pessoal, ele é algo que tem que te dar algum retorno intelectual. Senão você vira máquina. Senão você vai virar... No metrô de São Paulo tem uma equipe de trabalho que ela trabalha da 1 da manhã às 3:30 da manhã, vendo se tem ratazanas no sistema. Porque aquela ratazana pode comer um fio e ela pode parar a linha inteira no dia seguinte. Pessoal, esse trabalho é insalubre. Vamos colocar robô para fazer isso. Percebe? Sim. Não é uma questão de tirar as pessoas. Aqui tem trabalhos que... Eu vou pegar um documentário, não me lembro agora quem falou, mas ele diz assim: a máquina da sociedade hoje tem bilhões de pessoas que fazem trabalhos que não gostam e que não dão nenhum retorno, até financeiro, para elas. E aí, por último, para a gente pensar, eu sou um tecno-otimista, mas a gente tem que olhar a realidade. Mas tem que ser, né? Quem está ganhando até 4 salários mínimos hoje, pessoal, que é a grande maioria da população brasileira, está chegando no dia 20 do mês, não tem dinheiro para nada e está devendo para o banco ou está devendo para o vizinho. Essas pessoas, a gente trouxe na IA, a gente trouxe isso do processo da sociologia antiga, chamam precariados. São pessoas que estão trabalhando honestamente, fazendo o seu dia a dia, só que estão começando a ficar muito chateado com o que está sendo devolvido para eles. Essas pessoas estão indo para as ruas, essas pessoas estão fazendo manifestação, essas pessoas estão elegendo extremistas em todos os lugares do mundo, estão discutindo até... Está acontecendo, é o menor índice de confiança na democracia no mundo. Porque as pessoas falam assim, essa é a democracia que você vai fazer. Então, assim, só pra gente pegar aqui, pega um dia uma baldeação aqui na Consolação com a Paulista. Pessoal, aquilo é pra máquinas. Vamos ser honesto. Então, vamos deixar os trabalhos repetitivos para outros. Agora, e essa renda mínima que está se discutindo aí nos Estados Unidos, na Europa? A previsão dos caras é que a tecnologia vai tirar tantos postos de trabalho que os governos vão ser obrigados a estabelecer uma renda mínima para as pessoas terem que comer. Os 6 locais que foi testado sobre a renda mínima, que foi Mongólia, uma cidade do Irã, 2 cidades da Califórnia, se você não tem a porta de saída para uma renda mínima, você vai chegar no momento que a economia dá uma travada realmente. Né? Aí eu acho que a gente volta no que o Gustavo disse, assim, se a gente pegar todos os fundadores das grandes empresas de IA hoje, seja a OpenAI, a DeepMind, a Clicker agora, essas empresas que estão fazendo a diferença da primeira onda, que o Gustavo disse, todos, fundadores, todos são PhDs. Vai ter que sobrar mais tempo para a gente estudar, e a gente vai ter que parar com essa história do trabalho que vem da Grécia Antiga, que é dividir na verdade, quem dividiu o mundo em 24 horas foram os romanos, né? Eles falaram assim, 8 horas para você trabalhar, 8 horas para você fazer o que você quiser, estudar, se divertir, e 8 horas para dormir. Ninguém tá fechando essa conta, pessoal. Não, 14 horas já virou commodity. 16 para trabalhar, 8 para dormir. E a gente vai ter que refazer esse rearranjo aí do trabalho e com a tecnologia. Agora, Gustavo, a gente já está quase no final aqui do nosso podcast. Eu queria que você comentasse o seguinte: o que você está achando das Big Techs? Porque assim, você está vendo um investimento muito grande de Google, Microsoft, Amazon e Meta, tal. E o que parece é que eles estão ainda demorando a tracionar, né? Porque você não tem grandes cases de uso de inteligência artificial, pelo menos no Brasil, né? Veio aqui o Eric Leite, que é o diretor de inteligência artificial da White Martins, e eles estão usando muito bem, né? Mas esse é um case talvez meio isolado. A gente vê lá na Universidade Federal de Goiás, com o nosso professor Anderson. Já é a 3ª ou 4ª vez que eu cito ele, porque ele realmente está com um case muito interessante, com as 8 empresas ou 10 empresas mais ou menos que já estão usando. Mas esse negócio não espalhou, né, na velocidade que o mercado esperava, né? Olha, tem exemplos, né, de empresas que estão realmente já, vamos dizer assim, já fizeram o básico, que né, se usa muito aí uma metodologia da McKinsey de H1, H2, H3, ou tem empresas que já estão saindo do H1, que é a eficiência operacional ali, já estão indo para um H2, que já é começar a pensar coisas novas que só são possíveis com inteligência artificial, né? Mas realmente essa onda ainda não bateu no mundo corporativo. As empresas não estão ainda revisando o headcount para 2025,
por causa da eficiência de inteligência artificial que vai ser gerada na operação, por exemplo. Né? Elas não estão conseguindo visualizar isso ainda, então esse impacto ele está chegando. Então eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem trabalhado muito lá com AI Workers. Tá? E AI Workers são, né, um conjunto de várias tecnologias de inteligência artificial, de visão computacional para analisar uma imagem, de leitura para poder ler a tela de um documento, né, ler sistemas, saber que botão clicar. E hoje a gente consegue, por exemplo, automatizar processos inteiros em back-office, enfim, em atendimento, com robôs. Né? Então não é o humanoide físico, mas é o robô de software, e são vários robôs onde o input do próximo robô é o output do anterior. Por quê? Porque a AI é estreita. Né? Você não tem ainda uma AI grande que possa fazer muita coisa de maneira bem feita. Então hoje a gente cria várias AIs específicas, estreitas, cada uma faz muito bem um task, né? E elas juntas, inclusive com AIs que fazem a supervisão das que estão embaixo e fazem a avaliação do trabalho. Então, se a AI que está embaixo não fez um trabalho bem feito, a supervisora manda voltar e manda refazer. Né? Então, e essas automações, diferente de um RPA, um Robotic Process Automation, que é a automação que a gente tem normalmente, ela é uma automação aberta, flexível, por objetivo. Então, você não fala para o robô onde ele tem que clicar. Você dá um objetivo para ele, que é emitir um Olerite e um SAP. E ele vai, assim como o humano, aprender a operar aquele SAP, ou aprender a operar um Salesforce, ou aprender a operar qualquer software que a empresa tem. Você vai onboardar esse AI Worker como se fosse um humano. Você vai abrir um e-mail para ele, você vai abrir um usuário do sistema para ele, você vai ensinar e treinar ele, assim como você treina um humano quando ele é onboardado no trabalho. E tudo que pode ser ensinado para um humano pode ser ensinado para um robô. Então existe uma frente de trabalho hoje muito forte lá no Lab, que é essa de AI Workers, onde a gente está para grandes empresas automatizando processos. Hoje tem seguradora lá, trabalhando com a gente, que parece que tem humano, mas não tem humano nenhum por trás. Um sinistro, você abre um sinistro, demorava 7 dias para você ter o dinheiro na tua conta, né, daquele seguro que você comprou. Hoje toda análise, inclusive da foto, para ver se você tem direito àquele sinistro ou não, aquele julgamento é feito por uma IA e é real time. Então o sinistro ele sai no mesmo dia. A gente estava até brincando outro dia com uma turma. Hoje em dia, para colocar AI, por exemplo, para fechar acordo de negociação, a pessoa não sabe que ela está negociando com uma AI. Mas você não pode dar o preço na hora ou dar o acordo na hora. Então, por exemplo, de um grande varejista, né, que eles começaram a fazer? Em vez da AI já dar a resposta e já fazer o acordo na hora, ela fala assim, não, pera que eu vou falar com o meu supervisor. E aí ela espera 3 horas, 4 horas e volta com a resposta. E aí a taxa de aceitação do acordo subiu, porque a AI está simulando agora um comportamento humano. Porque quando ela fala na hora, ela fala, não, isso aqui está automático. Ele não foi lá com o supervisor buscar o melhor, entendeu? Então, isso tudo está muito no começo. Esse impacto econômico, que é gigantesco, ele ainda não bateu nas empresas, os business plans, os headcounts não estão sendo recalculados ainda com base nisso, mas serão. Então, já tem empresa lá fora falando, olha, eu diminuí aqui 30%, 40% do meu headcount para o ano que vem, pessoas que vão perder o emprego, provavelmente, por causa do impacto que a gente espera ter com inteligência artificial. E o impacto econômico vai ser muito grande, assim, é esperado que, né, o PIB global nos próximos 5 anos seja acelerado em 13% só pela AI. Hoje, só para você ter uma ideia, é um número que as pessoas às vezes não têm muito claro, mas se somar todas as empresas de capital aberto no mundo, dá por volta de 120 trilhões de dólares. Todas as bolsas. Bolsa aqui, as brasileiras, as americanas, as europeias, 120 trilhões de dólares. Né? Só a NVIDIA vale 3 desses 120, né? Então, tem mais a Apple que mais 3 e a Microsoft mais 3. Exato. E aí todo o resto vale o resto, né? Lá, os 100 trilhões. Tem 20 que estão na mão de algumas poucas. Então, em 5 anos, até 2030, esse valor de 120 trilhões vai para 320 trilhões.
Sabe de onde vem o crescimento? Tecnologia. Então, assim, tecnologia, basicamente, o salto dos 120 trilhões para os 320, 40 trilhões desse salto é empresa tradicional, banco, varejista, enfim. E o restante é tecnologia, e desse restante metade é AI. Então, assim, o impacto econômico O McKinsey traz esses é muito grande com muita precisão. de inteligência artificial. Mas aí lembra do projeto de nação? A pergunta é, qual será o tamanho do bolo para a América Latina? Porque o debate está sendo o seguinte, a gente trabalha todo dia para isso, mas a gente tem que ser, né, a gente fez um podcast realista. Era Estados Unidos, Europa e Brasil. Lembra dessa época? Aí depois era Estados Unidos, Europa, tigres asiáticos. Aí entrou a China. E agora na nossa frente está entrando a área central da África, liderado pela Nigéria. É impressionante, né? E a América do Sul indo, só não perde para algumas partes da África, que é a África, né, subsaariana, e a Oceania pelo tamanho, mas que se você olhar... Então a gente vai ter que dar uma chacoalhada, senão a gente vai ter... sobre a renda mínima, eu nasci no centro de São Paulo e eu faço um trabalho voluntário lá há muitos anos. E a gente sabe, antes da pandemia do crack, que aconteceu muito forte depois do Covid, muitas pessoas estavam lá, eram pessoas que tinham trabalho, mas um dia falaram assim, putz, desisti, eu vou morar aqui, vou viver uma vida mais... Isso é um negócio... Que loucura isso, né? Isso vai se acelerar agora, porque vai ter um salto de... Eu não peguei os números 100 milhões para 300 milhões, mas quanto vai sentir aqui aquele que... Então, assim, eu falo para os meus alunos, quem puder, faça um mestrado e um doutorado, pelo menos um mestrado executivo, né? Porque é muito complexo o mundo tecnologia hoje, ou em filosofia. Em computação quântica e filosofia. É isso aí. Bom, a gente chegou então aqui no final do podcast. Eu agora vou fazer perguntas bem objetivas aqui com relação ao AI Summit. A gente tem 3 palestrantes aqui. Eu acredito que foi até o momento o podcast mais técnico e mais emocionante que a gente teve até aqui. Aí os outros palestrantes ficam com bastante ciúme. Né? Mas, Arnaldo, você que está aí como nosso convidado no painel de computação quântica, eu queria que você desse a sua visão aí sobre o AI Summit, sobre quais são as suas expectativas, o que você viu de movimento até agora na pré-produção. Enfim, o que você acha que isso vai agregar para a sociedade ou não vai agregar nada? A tua opinião para a gente é muito importante. O AI Summit tem sido, até agora, bastante interessante participar dessa organização. Agradeço o convite novamente. É muito bem organizado, temas bastante relevantes. E acho assim, não só pela organização, mas pelo, acho que espírito da coisa mesmo, trazer pessoas, criar ser uma parte de um ecossistema que a gente estava conversando. Acho que isso é muito importante, sozinho não dá, você não chega a lugar nenhum, tem que conhecer pessoas de altíssimo nível, trocar ideias também de altíssimo nível e com isso gerar resultados concretos para, não para a gente, mas para a sociedade como um todo, né? Então é assim que eu vejo. E essa diversidade que a gente está fazendo é botar a computação quântica junto com o futuro, junto com o empreendedorismo. No início o pessoal falava que eu era maluco, mas eu acho que está funcionando. Gil, tua percepção sobre isso, tua visão, a tua opinião pesa muito para mim. Olha, a gente falou durante muito tempo na nossa área de tecnologia sobre os makers, né, os fazedores. E agora tem um professor novo que eu gosto muito, que ele fala que a gente precisa dos bailarinos e das bailarinas. Aqueles que dão saltos criativos e criam coisas completamente diferentes. E aí ele dá o exemplo do guardanapo que criou o Uber. E você é o nosso Baryshnikov. Você foi lá, falou assim, vou convidar um monte de gente bacana, vamos ver como eles aceitam, e a gente criou um ecossistema. E tá todo mundo ali conversando, tendo essa oportunidade de se conhecer aqui pessoalmente, né? Por exemplo, eu conheci o Gustavo, mas de falar no telefone com ele, nem tinha visto ele, era de falar, só conhecia a voz dele. Celebridade é difícil de falar, né? 2 celebridades então tentando falar. E aí a gente tá aqui hoje sentado, eu acho que isso é o espírito do AI Summit, de criar uma grande comunidade no Brasil, de gente que tá afim de... o bolo bom é aquele que todo mundo vai comer um pedacinho, e é isso que você está fazendo. Legal. O último bolo. O Walter Longo, que estava sentado aqui nessa posição na terça-feira agora, ele falou uma coisa muito interessante, que o AI Summit ele não acaba no dia 3, né? Ele é só o início de um grande movimento que foi criado de maneira natural, né? Foi criação espontânea, foi orgânica, né? Uma coisa muito interessante. Gustavo, cara, você sabe que eu sou seu fã já há muitos anos, né, cara? Eu sinto muito de nunca ter tido a oportunidade de trabalhar contigo, você acredita?
Vambora. Eu sou um baita fã Estamos seu. trabalhando. Mas agora a gente está tendo essa oportunidade de trabalhar junto, né? Então, assim, queria te agradecer pelo apoio que você está dando enquanto distrito ao AI Summit desde o início, né? Seu apoio foi muito bacana, que você tem muita credibilidade no mercado e você tem muita credibilidade pessoal também, né? Aquela coisa que você fez lá de atrair os empreendedores para poderem dar para eles um palco, né? Que eu, assim, aquilo ali me emociona, né? De ver a oportunidade que a gente vai estar dando de empreendedores se mostrarem num ambiente onde só tem fera que nem vocês, né? Mas fala um pouquinho da tua percepção, tu que está de fora e 1000 coisas fazendo ao mesmo tempo e reservou um pouquinho do teu tempo a vir aqui. Não, muito boa. Acho que a expectativa tá alta, né? Vai ser, acho que um grande encontro aí da sociedade de AI, de inteligência artificial no Brasil. Então, acho que para quem quer aprender, para quem quer adotar, para quem quer, né, enfim, estudar sobre o tema, vai ser um excelente encontro. E eu admiro muito a tua iniciativa também, né, o seu empreendedorismo. Eu acho que você é mais empreendedor do que eu. Eu só durmo menos que você, eu acho. Acho que a gente empreende. E admiro a tua energia aí, a tua iniciativa também de juntar a turma, fazer o negócio acontecer. E é isso, assim, acho que é fomento, né? Quanto mais, né, quem sabe empreendedores vão conhecer investidores lá no AI Summit, empreendedores vão conseguir conhecer clientes, né? Clientes vão resolver desafios das suas empresas com tecnologias que eles vão conhecer lá. Isso vai ser muito bacana. Então, eu acho que quando você faz esse fomento e negócios surgem, né, a gente faz a economia de inteligência artificial girar no Brasil, é isso que a gente precisa. Que é o grande motivo da gente estar fazendo aqui o AI Summit, que é justamente democratizar o acesso e o conhecimento, né? É isso aí. Bom, então queria agradecer a cada um de vocês, Arnaldo, Gil, Gustavo, então, obrigado pela... Vamos criar um novo processo para os nossos programas, fazer um brinde para o futuro. Com certeza. E essa caneca de vocês podem levar embora. Queria agradecer a paciência de vocês e a audiência. Espero que vocês curtam esse podcast aqui, que sem dúvida foi um dos mais emocionantes e mais técnicos. Muito obrigado. Até o dia 2 e 3 de setembro. Até lá. Valeu, tchau, tchau. Um abraço. Aqui, e o Brasil está na vanguarda da inovação. Apresentamos o AI Summit Brasil 2024, um evento de destaque no campo da inteligência artificial, com o tema Conectando Ideias, Criando Futuros. Reunimos os maiores especialistas para compartilhar conhecimentos e discutir o desenvolvimento ético e inovador da inteligência artificial, fomentando o conhecimento avançado, promovendo a colaboração e explorando aplicações práticas. Não perca essa oportunidade de estar na vanguarda. Inscreva-se agora. Visite aisummit.org.br para mais informações.